e saber que enfrentar a forma desqualificada como vem sendo processados essa demanda por esses instrumentos. Reafirmar também o instrumento com potencialidade de acessar, garantir, ampliar e consolidar direitos, visto que atende finalidades profissionais atreladas aos programas das classes subalternizadas, né? Nós temos aí finalidades, né, que se processam na emissão desses pareceres, né, desses relatórios, desses laudos. Denunciar, né, as condições de trabalho impostas nos espaços socioocupacionais que infringem os princípios éticos que desqualificam o exercício profissional. Né, eu acho que isso aí é uma das questões que estão na ordem do dia, né? Acho que a gente não pode se abster de falar e de enfrentar essas questões e resguardar o otimismo da vontade, né, através da crítica, né, que a gente vem fazendo. Obrigada, a gente vai abrir o debate. Não sei, eu acho que eu vou dar uma provocada, e aí eu vou dar uma provocada em relação à fala da Rosane, desculpa, Rosane. Quando você coloca em relação a condições de trabalho, a gente sabe, só quero me apresentar, quem chegou um pouquinho, que eu sou Nilvone, assistente social da Penitenciária Lemos Brito há 10 anos. Então, assim, eu acho que está muito ruim as nossas condições de trabalho, péssimas nossas condições de trabalho. Tem unidades prisionais que realmente atende como no miolo, vou falar o linguajar, no miolo da cadeia, né? E que não tem nenhuma condição de trabalho. Tem um programa do Conselho Nacional de Justiça, que são os multirões. Então isso para mim é pior ainda que o próprio exame criminológico, né? Que você é escalada, principalmente as contratadas, é escalada nas unidades prisionais para fazer um relatório social em 5 minutos, porque o defensor, porque o promotor, porque o próprio Conselho Nacional de Justiça quer, né, que a mídia coloque que fizeram. O Rio de Janeiro fez 3.000 liberdades, olha que bonito. Agora não sabe que condições que foram feitas esses relatórios. Isso eu sou contra e terminantemente, estou até com processo aqui contra isso. Isso eu sou terminantemente contra. Porque eu acho que nós, enquanto assistentes sociais, nós temos que lutar para acabar esse tipo de trabalho. Agora, quando você fala condições de trabalho, a gente sabe que tem unidades prisionais, que a gente trabalha mal, e aí eu não vejo essas condições de trabalho me atrapalhar no meu exame criminológico. Meu exame criminológico começa no momento que o preso entra e eu começo a primeira entrevista com ele. Aquela folha de rosto, aquela primeira entrevista, que ao chegar eu já estou começando meu estudo social. E que vai me dar subsídio para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando vir o relatório, o pedido de exame criminológico, eu ter já construído ou construindo na minha folha de evoluções os meus atendimentos com este sujeito. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, em relação a isso. Um outro informe que eu quero deixar para vocês, que saiu, está aqui anotadinho, a data que saiu 28/4/2010, então é recente, e leva o número de 439, do Supremo Tribunal de Justiça, teria uma súmula do tribunal dizendo o seguinte: admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Então isso já é recente. O juiz vai ter que motivar o pedido do exame criminológico para que a gente faça o exame criminológico ou o relatório social para compor esse exame criminológico. Então tem uma motivação. Em relação, quando você coloca da psicologia, o problema da psicologia é que elas são contra o exame criminológico, que vê aquele sujeito preso como paciente. E ao ver ele como paciente, fica complicado fazer um exame aonde que ela vai reafirmar se é a favor ou não da liberdade condicional desse sujeito com vista desse paciente. Então tem
um diferencial no nosso caso do serviço social. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, tá? 10 anos no manipulador judiciário e por carrinho. Então tem duas situações que também, mais ou menos pela linha dela, que eu queria que a gente fizesse uma reflexão. Primeiro, no manicômio a gente fazia exame criminológico de preso de delegacia fora do estado. Então como é que a gente né, democratizar um pouco essa discussão, como é que eles vão agir? Eu acho inconcebível presos que a gente sabe que infelizmente pagava para ver o Rio, porque eu presenciei inclusive, não tinha gasolina, tem que pagar para chegar até lá. Então é uma situação muito complicada. E agora no patronato, outra situação também delicada. A gente faz exame criminológico preso do BEP. Quem não conhece, o patronato, a gente já trabalha com o pessoal que já está saindo, né? Livramento condicional, são essas mais ou menos as penas alternativas, né? Livramento condicional, limitação de final de semana, né? E nós fazemos todos esses exames do preso do BEP. Então é uma situação muito complicada. Desculpa, o BEP é o batalhão de especialistas de polícia, são os policiais que estão. Então é uma situação que a gente fica assim meio, sabe, a gente sabe que tem as condições, mas antes disso tem que ter uma vontade política grande que diga não faz. A gente não sabe onde que está isso, o que é acordo aí, um preso que fez uma delegacia que chega aqui no Rio. Então eu acho que a gente tem que discutir também, porque né, nada é tão fácil da gente dizer não. Está lá e a gente tem que fazer, sabe? É uma situação muito delicada. Eu queria que a gente discutisse um pouco sobre isso também. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou a Lúcia, trabalho na casa Cadeia Pública lá em Volta Redonda. Vou fazer uma pergunta bem leiga, bem mesmo, me desculpe os colegas, vocês, bem leiga. Se a gente fosse colocar aqui, pé no chão mesmo, se eu pego um preso e ali, né, foi indicado que eu venha fazer um parecer ou mesmo exame criminológico, eu posso colocar naquele parecer que naquele momento não é possível, que eu tenho que conhecer mais, porque tem situações, olha, eu trabalho em autorrotatividade lá, né? Que o preso vem, fica lá pouco tempo, ou não fica porque ele ainda não foi sentenciado. Que situação, em termos de lei, eu posso agir em relação a isso? Porque às vezes eu pego mesmo uma ordem do defensor público, do juiz, eu quero parecer. Falar o quê? Se em uma entrevista não tem como avaliar ainda aquele preso. Bom, gente, sobre a pergunta da Leovone, né? Cada unidade tem algumas particularidades. Eu, por exemplo, trabalhei numa unidade em Magé, né, apesar de ser muito longe, era uma colônia agrícola, eu tinha 70 presos. Eu era a única assistente social. Então, nessa unidade era ótimo fazer relatório. Né? Por quê? Porque eu acompanhava porque, na verdade, o que a prisão faz? Ele iria fazer? Acompanhar a execução da pena, né? Desde que ele entra, né, é aquilo que ele vai fazendo ao longo do seu processo lá dentro, né? Acompanhar a trajetória dele. Né? Na colônia agrícola, de uma forma muito particular, eu consegui acompanhar. Então, obviamente que ao elaborar, né, o meu parecer, né, a minha opinião sobre aquele preso, eu conhecia a família, eu conhecia o cotidiano, a vivência dele cotidiana, quando a filha nasceu, né, ele roubou o peixe do lago, aí está em CTC, né, já participou, já formada hoje, mas, né, quer dizer, então, as condições que eu tinha naquela unidade, até o número da população carcerada daquele local, me dava uma condição em relação ao sistema de uma forma geral, diferenciada, né? Quando a gente faz uma abordagem dessa, na manhã dessa, né, sobre o exame criminológico de uma forma mais geral, a gente coloca o que, de uma forma geral, né, existem muitas particularidades. Magé é uma particularidade, talvez a sua unidade também tenha algumas particularidades, não sei qual é o número da população carcerada de lá, né? Mas o grosso desse sistema hoje, na minha unidade, são 1.100 presos, né, com 3 assistentes sociais, com demandas múltiplas. Às vezes o interno chega e a gente não conseguiu ainda acompanhar. Você faz um atendimento hoje e talvez só faça um novo atendimento para aquele preso, né, quando alguém pediu um benefício, né, para ele. Então, nessas condições, essas são as condições que se apresentam, né, de forma objetiva, de uma forma geral. Agora, existem muitas particularidades. Realmente, né, Leovone,
Eu acho que eu fiquei 10 anos em Magé, né? Eu gostei muito quando eu vim para o Rio, porque eu gasto menos dinheiro, né, de passagem, as condições de salário, né, que a gente não tem, auxílio de transporte, então isso facilitou a minha vida financeira, de uma forma econômica, né, o dado econômico, mas do ponto de vista de qualidade de trabalho, eu sinto muita falta de Magé. Porque em Magé não só a atividade de relatório era mais qualificada, mas o meu processo cotidiano era mais qualificado, né? Em 2003, por exemplo, a gente inaugurou em Magé a primeira ação social dentro da prisão, com a perspectiva não de uma cidadania que se fala hoje, mas uma outra cidadania. A gente brigou muito por esse espaço de... Ali acho que você não chegou a participar não, né, Lina? Né? 2005, né? Mas quer dizer, a de 2003, que foi a primeira, né? Como que a gente brigou por aquele espaço, a gente conheceu a rede social local, Magé é um município, né? Como que você poderia fazer essa articulação com o Conselho de Direitos que tinha lá, né? de criança, de idoso, né? Os conselhos, a Secretaria de Assistência de Saúde, né? Quer dizer, a relação de rede nessa localidade era muito melhor. Então, eu sinto muita falta de trabalhar em Magé por essa perspectiva. Do ponto de vista econômico, não. Eu adoro trabalhar na Água Santa, do ponto de vista econômico, porque eu estou do lado da minha casa. Mas do ponto de vista das condições de trabalho, a Água Santa é um caos, né? Lá é muito pior do que em Bangu, onde eu trabalhava, porque lá, pelo menos em Bangu, eu via também, né, uma vez ao ano o mesmo preso, mas eu não atendia com grade, né? Eu tinha uma sala para atender família, hoje eu também atendo família na grade. Né? Quer dizer, eu estou aqui, tenho, né, uma grade ali, a família está ali atrás. Né? Então, é óbvio que existem algumas unidades prisionais nesse estado que possuem condições diferenciadas. Esmeralda de Bandeira também acho que é uma unidade, tirando o intensivo relatórios. Né? Eles têm algumas outras atividades que são mais qualificadas do ponto de vista do atendimento, do serviço social. Né? Mas quando eu falo dessas condições, eu falo de uma forma mais geral. Porque o grosso desse sistema hoje, eu falo, quando eu falo da experiência mais geral, eu não falo só da Água Santa, não. Eu trabalhei no Vicente Peragi, né? Trabalhei no Benjamin de Moraes, e as condições são as mesmas. 900 presos para 3 assistentes sociais, né? Um volume de atendimento de família imenso, né? Que os trabalhadores, né? De uma forma geral, os agentes penitenciários e outros funcionários, acho que a gente atendeu a família, acabou o atendimento, não é, ele tem uma repercussão para depois, porque a família pediu registro de nascimento para o filho, então você tem que mobilizar recursos para que aquele atendimento seja atendido, então você mobiliza novos horários de trabalho e as pessoas não entendem isso, né? Então, quando eu falo, né, das condições de trabalho, eu falo de uma forma geral, obviamente, né, aquela que destacar que existem unidades com condições muito melhores, mas o grosso, a realidade, ela materializa realmente a degradação dessas condições, o que desqualifica realmente esse instrumento de forma específica. Né? A Fátima, né, companheira aí também conhecida, realmente, Fátima, eu nem sabia que vocês faziam relatório para a delegacia e para o batalhão de polícia também, né, no patronato. Realmente, e manicômio, as delegacias, né? Quer dizer, é uma situação, quando eu trabalhei em Magé foi criada uma casa de custódia, não tinha assistente social, inicialmente. Teve uma rebelião, o que eles fizeram? Convocaram a assistente social da colônia Gripe, que era eu, e a psicóloga de lá, para poder assinar a CTC. E eu quis ouvir todas as presas rebeladas, porque eu não ia só assinar o CTC, né? Obviamente que isso me repercutiu no meu tempo, né? Eles queriam só assinar, sem CTCs, rápido. Né? Eu quis ouvir, eu e a Ângela, que era a psicóloga da época, né? As rebeladas. Então, existe uma prática institucional nessa secretaria, né?